bom? Eu sou o Carlos Gustavo Moreira, o Gugu. Eu participei de uma live, né, no Instagram do INPE da OBM na quinta-feira, na Semana da Matemática, com o meu amigo Samuel, sobre Olimpíadas de Matemática. E no fim da live eu propus um problema que depois eu fiquei sabendo que o pessoal gostaria que eu resolvesse num vídeo e disponibilizasse. Então, vamos lá. Eu vou primeiro lembrar como é que era o problema. O problema é uma versão de um problema que caiu na OBM de 1992, né? Olimpíada Brasileira de Matemática. Nessa época tinha o nível júnior e o nível sênior. Era o nível sênior correspondente ao atual nível 3 da OBM, que corresponde ao ensino médio. E o problema era assim, era um problema sobre um torneio de xadrez envolvendo jogadores brasileiros e argentinos. Então, é um torneio em que jogam todos contra todos, quer dizer, cada par de jogadores joga exatamente uma partida. E no fim do torneio se verificou que cada jogador obteve a metade dos seus pontos jogando contra brasileiros e metade jogando contra argentinos. Então, cada jogador, não importa se seja brasileiro ou argentino. Então, por exemplo, se um jogador fez 8 pontos, ele conquistou 4 pontos jogando contra brasileiros e 4 pontos contra argentinos. Se outro jogador fez 3 pontos, ele conquistou 1,5 ponto jogando contra brasileiros e 1,5 ponto jogando contra argentinos. Muito bem, o que o problema pede é provar que o número total de jogadores do torneio é um quadrado perfeito. Eu gosto desse problema porque a conclusão parece não ter nada a ver com o resto do enunciado, né? Como é que você vai provar que o número de jogadores é um quadrado perfeito? O que isso tem a ver com o resto das condições do problema, né? Das hipóteses? É um problema bacana por causa disso. Você só chega na conclusão final realmente no fim da solução. Quer dizer, mas apesar disso, você não fica imobilizado. Você pode descobrir coisas sobre a situação do problema e você vai juntando esses fatos e no fim você chega a uma solução. Então vamos lá, vamos tentar entender a situação, né? Então nós temos um torneio de xadrez só com jogadores brasileiros e argentinos. Digamos que você tenha N jogadores, dos quais A são argentinos e B brasileiros. Então N é igual a A mais B, né? Só tem jogadores argentinos e brasileiros no torneio. Tem uma pergunta geral que ajuda a descobrir coisas úteis sobre o problema. Bom, a primeira coisa é lembrar como é que é a pontuação num torneio de xadrez ou num jogo de xadrez, né? Você tem em xadrez, a vitória vale 1 ponto, empate vale meio ponto e derrota não vale nada, vale 0 pontos. Então, a primeira pergunta é a seguinte, que aparentemente não tem a ver diretamente com o enunciado, mas é um fato, como vocês vão ver, vai ser bastante útil. Então, num torneio com N jogadores, em que cada par de jogadores joga uma vez, que é mais ou menos a situação aqui, né? Que M igual a N, que eles têm N jogadores, cada par de jogadores joga uma vez, que todos jogam contra todos, cada par joga exatamente uma partida. Qual é a soma de todos os pontos do torneio? Podem achar a pergunta um pouco vaga, vocês podem trocar a pergunta por qual é a soma das pontuações finais. Se vocês quiserem, isso equivale a perguntar a soma das pontuações finais de todos os jogadores. Então quer dizer, a resposta poderia depender de como é que foi o torneio, quer dizer, quantos pontos fez o campeão, isso depende, quer dizer, pode ser que todo mundo empate, pode ser que tenha um cara que ganhe de todo mundo que ele jogar. Então a pontuação final do líder, por exemplo, depende muito de como é que foi o torneio especificamente.
Agora, essa pergunta, a soma das pontuações finais de todos os jogadores, não depende de como é que foi o torneio. Ela é um invariante, a gente chama de um invariante. Pelo seguinte, a ideia é que em cada jogo, em cada partida do torneio, tem exatamente um ponto sendo disputado. Quando você tem uma partida, o jogador que ganha a partida ganha um ponto, que perde ganha 0. E se eles empatam, cada um ganha meio. Então, a soma dos pontos que foram conquistados nessa partida é sempre 1. Então, cada partida tem um ponto disputado. Então, a soma de todos os pontos do torneio é igual ao número de partidas do torneio. Então, a resposta é igual ao número de partidas do torneio, ou seja, n escolhe 2, que é n-1 sobre 2, que é o número de pares de jogadores que você pode formar. Você tem n jogadores, cada jogador joga com n-1 outros jogadores, isso daria n vezes n-1, só que se você fizer isso, cada partida está sendo contada 2 vezes, né? A contra B e B contra A. Então você tem que dividir por 2 para ter o número correto de partidas do torneio, que é n vezes n-1 sobre 2. Muito bem, então isso é um fato que vai ser útil. Outra coisa que vai ser muito útil é fazer uma tabela do torneio. Uma tabela, você lista os jogadores, uma coisa que é útil é numerar os jogadores, então vamos numerar os jogadores e fazer uma tabela. Você tem A argentinos e B brasileiros, vamos numerar os argentinos de 1 a A e os brasileiros de A mais 1 até A mais B. Então os argentinos têm números de 1 a A e os brasileiros de A mais 1 até A mais B, né? Você tem A argentinos e B brasileiros, tem A mais B jogadores no total, que é A mais B igual a N, né? Lembrando sempre, o número total de jogadores é A mais B. Então, como é que é uma tabela? Deixa eu fazer aqui, outra página, uma tabela para a gente ver. Tabela já não é um negócio mais ou menos quadrado. Você tem várias linhas, várias colunas, se fosse uma matriz, né? E aí cada jogador vai ter uma linha e uma coluna, que você escreve 1, 2... Deixa eu fazer uma linha vermelha, uma linha divisória. Digamos que os argentinos são até aqui, né? E os brasileiros daqui para frente. Então aqui você vai ter 1, 2 até A, são os argentinos. E aqui A mais 1 até A mais B são os B brasileiros. As colunas também, de 1, 2 até A. Vou fazer uma coluna aqui. E aqui A mais 1 até A mais B. Em cada posição dessa tabela, você marca o resultado da partida correspondente. Bom, 1 contra 1 não tem, ninguém joga contra si mesmo, né? Então a diagonal você pode botar uns X assim, ninguém joga contra si mesmo. Mas nas outras posições sim, a gente vai marcar resultados. Digamos que o jogador 1 ganhou do jogador 2, então ele fez 1 ponto contra o jogador 2. O jogador 2 perdeu do 1, então ele faz 0 pontos. Digamos que o 1 empatou com o A, então você bota meio aqui, no 1 contra o A. O A também empatou com 1, bota meio aqui também. Aí o 1 perdeu do A mais B, então ele fez 0 pontos contra o A mais B e, por sua vez, o A mais B ganhou do 1, fez 1 ponto contra o 1. Então, em cada partida, corresponde a 2 posições simétricas em relação à diagonal, e a soma desses pontos é sempre 1, né? Então, como a gente sabe, a soma de todos os pontos da tabela, a soma dos pontos do torneio, vai ser n-1 sobre 2, como a gente viu nessa conta que a gente fez há pouco. Mas vamos voltar para a hipótese do problema. Qual que é a condição do problema? A condição diz que cada jogador fez metade dos seus pontos jogando contra brasileiros e metade contra argentinos. Então, antes
antes disso, como é que a gente vê quantos pontos um jogador fez no fim do torneio? Suponha que esteja tudo preenchido. Como é que você vê quantos pontos o jogador 1 fez? Bom, não é difícil, é só somar todos os pontos da linha dele. Ele ganhou do 2 para outra coisa, fazer 1 mais meio, mais não sei o que, vai dar a pontuação total dele. Você até pode botar uma coluna aqui no fim dizendo total, que vai dando a pontuação final de cada jogador. Ela serve, por exemplo, para decidir as posições finais do torneio. Mas vamos voltar para a hipótese do problema. Cada jogador fez metade dos seus pontos contra argentinos e metade contra brasileiros. Como é que você vê, por exemplo, quantos pontos o jogador 1 fez contra argentinos? Quem são os adversários argentinos? São 1, 2, 3 até A, né? Eles estão aqui nessa primeira metade, dessa primeira parte da tabela. Não necessariamente metade, ninguém falou que A é igual a B, né? Na verdade, em geral, A não vai ser igual a B. Mas, para ver o número de pontos que um jogador fez contra argentinos, é só somar todos os pontos até a linha vermelha. E para ver quantos pontos ele fez contra brasileiros, basta somar os pontos depois da linha vermelha. O que diz a hipótese do problema é que a soma dos pontos até a linha vermelha é igual à soma dos pontos depois da linha vermelha. Então isso é verdade para o jogador 1, para o jogador 2, para o jogador 3, etc. Muito bem. Se você somar essas informações para os A primeiros jogadores, quer dizer, para todos os argentinos, você vai chegar à conclusão de que o total de pontos que argentinos fizeram contra argentinos é igual ao total de pontos que argentinos fizeram contra brasileiros. Do mesmo jeito, se você somar essas informações para todos os brasileiros, você vai chegar à conclusão que o total de pontos que brasileiros fizeram contra argentinos é igual ao total de pontos que brasileiros fizeram contra brasileiros. Muito bem. Agora vamos lembrar da primeira coisa que a gente fez. Eu até vou botar aqui de novo para a gente lembrar, que a soma dos pontos de um torneio com M jogadores, aliás, eu já vi que eu escrevi um troço errado, eu vou corrigir agora. Aqui eu escrevi M, né? Tem M jogadores, o número de partidas é M escolhe 2, ou seja, é M vezes M menos 1 sobre 2. Né? Muito bem. Então isso é um fato geral. Você tem um torneio com M jogadores, em que cada par de jogadores joga exatamente uma vez, o número total de pontos do torneio é M vezes M menos 1 sobre 2. Então, vamos voltar para a nossa situação. Quantos pontos os argentinos fizeram contra argentinos? Bom, você pode pegar o nosso torneio, esquecer os jogos que envolvem brasileiros, olhar só para os jogos de argentinos contra argentinos. Isso dá um subtorneio, que é o subtorneio dos argentinos, e tem A jogadores. Qual que é a soma dos pontos desse subtorneio? Bom, por aquela observação é A menos 1 sobre 2. Então, a soma dos pontos que argentinos fizeram contra argentinos é A menos 1 sobre 2. Pelo que a gente acabou de discutir, a soma dos pontos em que argentinos obtiveram contra brasileiros também é A menos 1 sobre 2. Que a gente viu há pouco que a soma dos pontos nessa região da tabela é igual à soma dos pontos nessa região da tabela. Muito bem. Agora vamos para os brasileiros. É a mesma coisa, né? É análogo. Quantos pontos, qual que é a soma de todos os pontos que brasileiros fizeram contra brasileiros? Bom, você pode considerar só esse subtorneio aqui dos brasileiros contra brasileiros, que é um torneio com B jogadores, em que cada par de jogadores joga uma vez. Qual que é a soma dos pontos desse torneio? Então, do mesmo jeito, é BB menos 1 sobre 2. E qual que é a soma dos pontos dessa região da tabela de brasileiros contra argentinos? Pelo que a gente discutiu, também é BB menos 1 sobre 2. A soma dos pontos nessa região é igual à soma dos pontos nessa região da tabela. Então, pensando bem, a gente tem agora duas fórmulas diferentes para a soma de todos os pontos da tabela. Vamos lá. Soma dos pontos da tabela. Bom, pela fórmula da página anterior, né, a gente tem N jogadores no total. A soma de todos os pontos do torneio é N menos 1 sobre 2. Agora, quem é N? N é A mais B. Então, isso dá uma fórmula para a soma de todos os pontos da tabela. Por outro lado, a soma dos pontos nessa região é A menos 1 sobre 2. Aqui também. Aqui é BB menos 1 sobre 2 e aqui também. Então, a soma dos pontos da tabela também é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, isso também é igual a menos 1 sobre 2
mais A menos 1 sobre 2, mais B menos 1 sobre 2, mais B menos 1 sobre 2. Simplificando isso, mais isso é A menos 1, isso mais isso é B menos 1, né? Bom, então a gente descobriu uma coisa não trivial, uma coisa que não é óbvia. Isso aqui tem que ser igual a isso. A gente pode manipular essa igualdade, por exemplo, multiplicar tudo por 2. Logo, A mais B menos 1 é 2 vezes A menos 1 mais 2 vezes B menos 1. De onde vamos abrir, né? Vamos desenvolver isso. A mais B vezes A mais B ao quadrado, quer dizer, A2 mais 2AB mais B2, menos 1 vezes A mais B, menos A menos B, né? Isso aqui vai ser 2A2 menos 2A mais 2B2 menos 2B. A gente passa tudo que tem grau 1 para lá, tudo que tem grau 2 para lá, né? Vai ficar A mais B. Por que é A mais B? Porque é 2A mais 2B menos A menos B. Né? O menos 2A passa para lá, vira 2A, o menos 2B passa para lá, vira 2B, fica 2A mais 2B menos A menos B que já tinha aqui. Isso dá 2A menos A é A, 2B menos B é B. Então isso dá A mais B. Por outro lado, se você passa tudo que tem grau 2 para lá, vai ficar 2A2 menos A2, né? Então 2A2 aqui, 1 menos A2 vem de lá, menos 2AB mais 2B2 menos B2. Só que isso aqui é igual a A2 menos 2AB, 2B2 menos B2 é mais B2, A2 menos 2AB mais B2 é A menos B ao quadrado, né? Você consegue fatorar, e A mais B é N. Portanto, a gente concluiu que o número total de jogadores do torneio, que é N, que é A mais B, é igual a A menos B ao quadrado, portanto é um quadrado perfeito, e acabou. Obrigado pela paciência.